Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a história do cinema, certo? O cinema que inclusive é chamado de a sétima arte, né? Nos nossos dias nós já temos uma evolução tão grande dessa tecnologia, né? Nós já temos cinema em 3D, alguns ensaios já para cinema que utiliza holograma, mas a gente às vezes não pensa como que isso tudo começou lá atrás, no século XIX ainda, né? E de uma maneira muito artesanal. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Bom, o cinema ele surgiu num período, digamos assim, historicamente turbulento, conturbado, porque ele surge entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, né? Guerras mundiais. Então a Primeira Guerra Mundial havia acabado, a Segunda estava prestes a acontecer, prestes a começar. E nesse meio tempo aí, né, várias coisas, várias tecnologias estavam sendo inventadas, entre elas o cinema. Só que o cinema ele não surgiu da noite pro dia, tipo o cara foi lá, inventou uma máquina e passou a projetar o cinema. Em vários lugares diferentes no mundo, diferentes pessoas elas tiveram experimentos diferenciados, né? E se a gente for buscar na história, a gente vai ver que lá atrás, né, mesmo na Grécia Antiga, depois também no Renascimento, algumas, digamos assim, algumas geringonças, né, foram inventadas com essa tentativa de dar movimento à imagem, porque a imagem em si, ela já existe há muito tempo, né? A fotografia, e se a gente não fala só da fotografia, né, como nós já estudamos, as pinturas, as esculturas, então a imagem, o retrato de forma estática, ele já existe há muito tempo. Então, a humanidade, né, sempre teve aquele anseio, aquela vontade de atribuir movimento à imagem. E para se chegar nesse ponto, né, houve muitas tentativas na Europa, nos Estados Unidos, e enfim, né, vários aparatos tecnológicos foram sendo testados até que de repente uma coisa funcionou, né? Bom, então nós vamos falar sobre alguns dados e fatos importantes que estão relacionados com essas tentativas de se criar a produção cinematográfica, né? Uma bem curiosa, bem interessante, aconteceu no ano de 1876. Uma pessoa, o nome dele era Edward Mudbride, ele fez o seguinte experimento. Ele colocou várias câmeras fotográficas, porque a foto já existia, posicionadas ao longo de um hipódromo, né? Que é aquele local onde tem corridas de cavalo. E à medida que um cavalo foi passando, essas várias câmeras foram fotografando, né? Foram criando imagens da passagem do animal. Depois, ele conseguiu, através de um equipamento que ele chamou, se eu não me engano, de zoopraxinoscópio, ele conseguiu reproduzir essas imagens sucessivamente. Tá vendo? Eu tô até colocando aqui para vocês o que foi, né, mais ou menos esse experimento dele. Então ele colocou essas imagens em movimento e ele conseguiu reproduzir o movimento do animal. Então esse foi um dos experimentos. Mas como eu estava dizendo para vocês, que em vários locais do mundo, em vários momentos da história da humanidade, houve tentativas nesse sentido. Um dado curioso também foi um negócio inventado pelo Leonardo da Vinci que se chamou a câmara obscura. O que era essa câmara obscura? Estou até colocando aí também um desenho, né, aproximado do que seria. Ele criou tipo um quarto, né, um baú, um negócio assim todo lacrado, escuro, ela era uma câmara escura. Em uma das paredes dela havia uma superfície branca e na parede oposta um pequeno orifício com uma lente de aumento. E quando se projetava luz nas imagens que estavam do lado de fora, essas imagens eram projetadas passando por esse orifício, né, que tinha essa lente, elas eram projetadas inversamente
nessa parede branca, nessa superfície branca que havia dentro da câmara. É claro que era uma reprodução da imagem que estava lá fora, ainda não se tinha o registro, né, da imagem. E aí também, né, os irmãos Lumière, que eles são franceses, né, eles acabam patenteando em um dado momento um equipamento chamado cinematógrafo. Mas eu andei lendo a respeito disso e parece que eles na verdade não inventaram esse aparelho. Outras pessoas trabalharam nesse equipamento também, só que foram pessoas que não patentearam, né? Sei lá por que motivo, talvez não tiveram dinheiro para patentear esse equipamento, que os irmãos Lumière fizeram isso. Então, eles começaram a produzir pequenos filmezinhos, né, em alguns salões. Tem-se um marco, né, que é no Salão Grand Café, em Paris. Eles exibiram um filmezinho pequenininho, né, era um curta-metragem, que era a chegada do trem na estação. Também estou colocando a imagem aí para vocês. E dizem até, né, tem alguns fatos curiosos, que as pessoas que estavam na plateia se assustaram, porque quando viram aquela imagem se movimentando e o trem vindo na direção delas, né, elas até abaixaram a cabeça, o que foi um impulso por não ter ainda tido contato com aquele tipo de experiência, que seria a imagem em movimento. E o que era esse cinematógrafo? Ele era um aparelho portátil, que era um 3 em 1. Ele era uma câmera, era um equipamento que filmava, revelava, ele fotografava, revelava e filmava, né, as imagens. E isso conseguia dar essa questão, criar essa ilusão da reprodução do movimento. E é claro, né, a gente não pode deixar de dizer que nesse período os filmes, eles não tinham um enredo, né? Eram pequenos registros de fatos do cotidiano, como eu falei, um trem chegando na estação, pessoas andando numa praça, operários saindo de uma fábrica. Inclusive pensou-se que o cinema resumir-se-ia nisso, mas não, com o tempo, né, ele foi rompendo todas as barreiras e chegando ao que é hoje, né, o que nós temos hoje, que são histórias fantásticas, ficção científica, drama, né, comédia, mas enfim, no começo eram só registros de fatos do cotidiano, coisas com a duração de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutinhos no máximo. Bom, e enquanto na Europa os irmãos Lumière, eles ficaram sendo, né, ficaram conhecidos como os inventores, né, do cinema, nos Estados Unidos uma pessoa conhecida, nossa, né, que vocês já ouviram, já estudaram ele em outras áreas da ciência, que é o Thomas Edison, ele também patenteou lá, né, um equipamento semelhante ao cinematógrafo lá dos irmãos Lumière e começou a reproduzir filmes nos Estados Unidos. Algumas literaturas dizem que o Thomas Edison, o que ele fez foi, na verdade, ele tinha umas maquininhas que eram chamadas de Nickelodeons, né? Que eram colocadas em lugares estratégicos na cidade e as pessoas iam lá, colocavam uma moedinha de um níquel, por isso esse equipamento se chamava Nickelodeon. E aí eram cabines individuais, muito lucrativas, inclusive. Ali a pessoa colocava moedinha e tinha acesso a um filmezinho pequenininho que era passado. Só depois de um tempo é que o cinema começou a ser projetado em grandes salas para um número maior de pessoas. Bom, e o cinema, né, ele era mudo quando ele surgiu. Não havia som. O que é uma coisa, quando a gente para, assim, quem nunca assistiu um filme mudo pensa, nossa, mas deve ser monótono, né? Mas não, era uma coisa mágica. Como eu estava dizendo, era uma coisa mágica. Por quê? Porque como os artistas, os produtores, eles não tinham o recurso do som, não tinham como reproduzir naquele momento a voz, o cinema, então, ele se tornava muito teatral. Ele se tornava uma coisa muito gestual, sabe? Eles vão usar e abusar de alguns recursos para fazer com que o espectador consiga compreender a cena. Então a mímica, a gesticulação dos artistas, ela é muito mais atenuada, ela é muito mais acentuada, né? Usei o termo errado. Ela é muito mais forte. Vocês vão perceber que se ele vai fazer um gesto para uma pessoa entrar
numa porta, ele não vai só abrir a porta. Um outro recurso também que enriquecia muito as produções era a música, né? Havia, dependendo do tamanho da produção e da verba que se tinha para aquela produção, havia uma produção musical paralela. Então, quando era um filme, né, digamos assim, uma produção cara, um filme grande, chegava a ter uma orquestra acompanhando a exibição do filme. Quando eram produções menores, talvez só um pianista ali do lado. E essa música ali acompanhando as cenas, dando a elas aquele efeito de dramaticidade, de comédia, uma cena que precisasse ter um caráter assim de mais dinamismo, né, de drama, de emoção, de sentimento. Então a música sempre foi digamos assim, uma ferramenta, um recurso valiosíssimo nas produções cinematográficas, muito mais então naquele período em que o cinema era mudo. Então, além da mímica, além da música, né, também existiam legendas. De tempos em tempos a tela ficava preta e aparecia ali uma legenda com algum dizer sobre aquela cena. Então eram vários recursos utilizados pelos produtores. A maquiagem também, tô colocando para vocês assistirem, inclusive, né, tem um trabalho sobre esse filme, o filme O Garoto, do Charlie Chaplin. Então percebam que a maquiagem no rosto, nos braços, eles colocam uma maquiagem bem branca. Aquilo ali é para ajudar no contraste, porque como o filme era em preto e branco, né, a maquiagem também era um recurso. E dessa forma, eram obras lindíssimas, eram filmes lindíssimos, com enredos riquíssimos. E eu quero muito que vocês assistam esse filme, O Garoto, para vocês terem ideia do que é que eu tô falando, do que era um filme em tempos de cinema mudo. Um outro dado curioso é que até 1900 a Europa dominava a produção cinematográfica. Mas aí, como ela foi arrasada pela Primeira Guerra Mundial, o cinema na Europa entra em declínio, até porque muitos artistas migraram para os Estados Unidos. E então, a produção cinematográfica nos Estados Unidos, ela ganha força, e inclusive é nesse período que vai surgir a cidade de Hollywood, né, que hoje a gente conhece como, né, o grande local, digamos assim, a capital mundial do cinema. Mas ela começou pequenininha, né? Dizem que era um local que tinha condições muito favoráveis para as gravações. Era uma região que tinha muitos imigrantes de várias etnias, né, que podiam ser usados como figurantes nas cenas, dias ensolarados quase que o ano todo. E então foi um local muito propício, e ali aos pouquinhos aquele local foi se tornando referência em questão de produção cinematográfica até surgir, até se tornar, aliás, a Hollywood que nós conhecemos hoje. Bom, e não tem como a gente não falar da figura do Charlie Chaplin, porque ele foi o grande nome do cinema mudo, né? O Charlie Chaplin, ele era um gênio. Ele mesmo escrevia, dirigia, atuava nos filmes dele. Então ele era ator, diretor, produtor. E inclusive, né, dizem que quando surgiu o cinema sonoro, porque ele vem, né, depois de um tempo de produções cinematográficas sem a voz, depois surge o cinema sonoro, dizem que o Chaplin foi contra, porque ele achava que perder-se-ia aquela magia do cinema mudo. Então ele relutou em gravar filmes sonoros. Mas como, né, os seres humanos estão sempre aderindo às novas tecnologias, chegou um ponto que ele começou a perder público e ele realmente teve que começar então a produzir cinema sonoro, tendo muito sucesso também. Bom, o Charlie Chaplin era de uma família de artistas, digamos assim, não tão bem sucedidos, né? Ele nasceu em Londres e ele era filho de pais artistas, mas o pai era alcoólatra, a mãe era uma cantora que também não foi assim de grande sucesso. Depois da morte do pai, ela teve problemas psiquiátricos, psicológicos, precisou ser internada, e ele e o único irmão que ele tinha,
eles foram criados em orfanatos, então foi uma pessoa que teve uma infância difícil. Quando se tornou adulto, começou a trabalhar, né, se envolveu com essa questão do cinema e se tornou uma figura mitológica. Muitos dos filmes do Charlie Chaplin, eles são inclusive utilizados, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês já assistiram Tempos Modernos. Os professores de história gostam de trabalhar o filme Tempos Modernos quando está se trabalhando a Revolução Industrial. Então os filmes dele são filmes muito, digamos assim, socialmente trabalhados, né? Inclusive o Chaplin, ele teve os filmes dele proibidos na Alemanha nazista, na Itália fascista, porque ele foi acusado de ser socialista. Porque nos filmes, nos contextos dos filmes dele, ele sempre denunciava as mazelas sociais, ele sempre falava de questões como a pobreza, né? E isso incomodou pessoas poderosas. Então ele tem até um dado momento da vida dele que ele muda para os Estados Unidos e começa a trabalhar lá, começa a produzir lá os filmes dele. Tô colocando agora para vocês algumas cenas de alguns filmes dele, né, que são filmes assim icônicos mesmo, que merecem ser assistidos. Ó, O Circo, Tempos Modernos, que eu já mencionei. O Grande Ditador é um filme que ele satiriza a figura dos ditadores europeus. O Garoto, que é o filme que eu tô colocando para vocês, e o questionário que vocês vão fazer, ele tem questões que vão falar sobre esse filme, então é importante que vocês assistam o filme para poder fazer o questionário, né? E eu tô tentando, né, fazer essa aulinha assim de uma maneira bem reduzida, porque além desse vídeo, eu estou colocando um outro vídeo para quem quiser aprofundar-se mais na questão da história do cinema. Eu tô colocando um outro videozinho para vocês aqui, tá? Tô deixando um questionário para ser feito. Como eu disse, esse questionário vocês precisam dos slides que eu mandei e vocês precisam também assistir o filme O Garoto. E na próxima quinzena nós vamos falar mais um pouco desse período em que o cinema surgiu, mais um pouco sobre as produções cinematográficas e vamos falar inclusive também dos desenhos animados, né, de Walt Disney, do Mickey, que são coisas que povoaram a minha infância e que continuam fazendo parte da infância de vocês também. Tá bom? Então até a próxima quinzena, quando nós vamos falar mais um pouquinho sobre o cinema. E não deixem de assistir o filme O Garoto. E caso se interessem, tô mandando aí também mais alguns links de vídeos para vocês assistirem, tá bom? Um abraço, tchau sim para todo mundo.